Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A Secretaria Nacional do Consumidor faz parte da estrutura do Ministério da Justiça e atua diretamente na proteção do consumidor brasileiro. E para falar sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui no estúdio o secretário nacional da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, o Aldir Damus. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, secretário. Obrigado, Tiago. E aí um cumprimento aí a todos os telespectadores, todas as telespectadoras que estão nos acompanhando nesse momento. Bom, vamos começar falando do caso mais recente que requer aí um trabalho enorme da Secretaria, que diz respeito com relação à empresa 123 Milhas. Nesse caso específico, quais foram as últimas ações da Senacom? Assim que nós tomamos conhecimento de que a 123 Milhas havia suspendido seus pacotes promocionais, que ela chama promo, nós de imediato tomamos providências no sentido de procurar saber o que estava acontecendo. Notificamos a empresa, nos reunimos com seus sócios, e eles nos apontaram que estão com dificuldades para cumprir com aquilo que foi prometido aos seus milhares de clientes. Parece que são 700 mil pessoas ou mais envolvidas nesses contratos. No primeiro momento, eles haviam anunciado que pagariam as pessoas com vouchers. Nós dissemos que isso era inaceitável, porque eles não podem impor unilateralmente a forma de ressarcimento. Vocês falaram para eles que era importante eles deixar disponível para as pessoas a devolução, então, do Não, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a forma primeira de ressarcimento é o dinheiro, quanto a pessoa gastou naquela compra que foi mal sucedida, E a não ser que as pessoas quisessem aceitar os tais vouchers. Então, esse foi o nosso primeiro contato com a empresa. E depois disso, nós vimos que a empresa, de fato, ela não vai cumprir. A situação piorou, A empresa entrou com recuperação judicial, Nesse momento, qual que é a situação desses consumidores? A gente está falando, o senhor falou agora há pouco, 700 mil consumidores. A gente está falando de um prejuízo aí de mais de 2 bilhões de reais, para a economia popular. Nós não temos isso ainda contabilizado, Nós já pedimos todas essas informações à empresa. Queremos saber ao certo qual é o número de pessoas prejudicadas, dos clientes, quais são as situações, quais são os pacotes. Nós queremos ter um raio-x completo. Isso não foi possível ainda, a empresa não está passando as informações corretamente. Não é que ela não queira, ela está no prazo para responder. Agora, de fato, com o pedido de recuperação judicial, tudo basicamente, praticamente, passa a ser concentrado no juízo da recuperação judicial. Mas aí os consumidores entram mais ou menos na situação dos credores da empresa? Mais ou menos não, eles são credores. Credores, Então eles têm que aguardar esse processo, todos os pagamentos da empresa ficam suspensos com a recuperação judicial. Nesse momento, sim, até que seja homologado um plano de recuperação. Antes da gente falar de questões mais jurídicas, qual é a observação da Senacom? É um modelo de negócio que não deu certo? Se trata de golpe, de pirâmide, de estelionato? Qual que é a visão de vocês sobre essa situação como um todo? Embora já seja o segundo caso rumoroso e de vulto desse modelo de negócio, você deve lembrar, há pouco tempo, há 2, 3 meses atrás, foi a questão do hotel urbano, que é um modelo de negócio similar, e agora 123 Milhas. Eu não vou me aventurar aqui a dizer que é um modelo de negócio fracassado. Eu diria que é um modelo de negócio que nesse momento está em questão, porque em pouquíssimo espaço de tempo, 2 empresas que tinham milhares de contratos com clientes em todo o Brasil, com consumidores em todo o Brasil, não conseguiram cumprir com o contratado. Então, agora, eu não vou aqui me antecipar e dizer que é um modelo de negócio fracassado. Agora, é um modelo de negócio, acho eu,
que precisa ser revisto, precisa ser redesenhado, né? Porque qualquer empresa, né, ela tem que ter a sua provisão, a sua previsão, o seu planejamento, né, financeiro, estratégico, né? Porque o risco do negócio não pode ser transferido para o cliente, para o consumidor. O risco do negócio pertence à empresa, né? E o que nós estamos vendo aí com muita preocupação é que já são milhares, né? Milhares e milhares de pessoas prejudicadas por conta aí, no mínimo, da imprevisão dessa empresa aí, 123 milhas. É difícil alguém que não conheça uma pessoa, né, que está nessa situação aí com viagens desmarcadas por conta dessa situação, para a gente ter uma ideia do tamanho da empresa, né? E a Justiça determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais dos sócios da 123 milha. A decisão foi publicada na tarde dessa última quarta-feira. É a primeira vez que a Justiça concede bloqueio dos bens de envolvidos na crise da 123 milhas. Existe a possibilidade da empresa operar em esquema de pirâmide financeira, na visão de vocês, ou não? Olha, isso é algo que nós estamos também, né, avaliando. Eu repito, eu não vou me precipitar aqui emitindo um juízo de valor, né? Eu tenho a obrigação de qualquer resposta que eu dê nesse sentido seja uma resposta precisa, claro, né, a partir da apuração no devido processo administrativo. Então, nós ainda não podemos dizer que se trata de pirâmide. Há traços, né, de negócio de pirâmide? Há. Mas quais, por exemplo? Pagar obrigações vencidas com obrigações vincendas, com créditos novos. Ou seja, né? eu vendo para um cliente, mas uso o dinheiro de outro cliente para comprar aquela passagem. É isso. Repito, há traços. Em breve nós teremos um quadro mais preciso para poder responder com precisão, né, com exatidão a essas perguntas. Os argumentos apresentados até agora pela 123 milha, né, a respeito de toda essa situação, eximem a empresa de responsabilidade ou não? Não, de jeito nenhum. Não. A empresa, só ela é responsável. Não. Repito, a responsabilidade pelo fracasso do negócio, pelo negócio mal sucedido, é exclusivamente da empresa, de qualquer empresa, não é só 123 milhas. Né? Quando se organiza uma empresa, né, que se apresenta ao mercado, se apresenta à sociedade, se apresenta aos consumidores, né, prometendo esse ou aquele modelo de negócio, né, todo o risco é da empresa. Os consumidores não têm nada a ver com isso. Qual que é a avaliação de vocês até o momento? Existe alguma avaliação de que a 123 milhas agiu de má fé? Eu digo pelo seguinte, você vê as empresas aéreas, elas não vendem passagens com menos de um ano. Os pacotes promos que eram vendidos pela 123 milhas, muitos com mais de um ano, 2 anos, 3 anos. Preços, para quem acompanha um pouco os preços muito abaixo do que as companhias aéreas oferecem. E o que eu observei, porque eu estou falando de experiência própria mesmo, pouco antes desse anúncio da 123 milhas, eu estava comprando uma passagem para uma viagem e vi que os anúncios da empresa estavam muito mais agressivos, os anúncios. Existem indícios de que a 123 milhas já sabia dessa situação com antecedência e continuou vendendo esses pacotes promo e só depois anunciou a suspensão ou não? Isso vai ser apurado, né? É fato, o que você está informando aqui é fato, de fato, né? É verdadeira a informação de que eles recrudesceram na sua publicidade, né, na captação de novos contratos, né? E logo após aconteceu essa suspensão desses pacotes. Isso já é fato. Isto é fato. Agora, se isso decorreu de má fé, se isso foi um planejamento malévolo, né, para compensar uma crise que eles já sabiam que eclodiria, isso vai fazer parte faz parte da nossa apuração. E, obviamente, vai fazer parte da apuração do juízo aí da recuperação judicial. Bom, uma última pergunta sobre 123 milhas, né?
que as pessoas que se sentem lesadas devem fazer a partir desse momento? Devem, primeiramente, cobrar da empresa o cumprimento do contrato, registrar, né, o seu inconformismo, né? Não deixar, já perdi, já não, tem que registra na empresa, registra também nos órgãos de consumidor. Nos órgãos do consumidor, né? Recomendado também entrar com alguma ação judicial? Não, isso é a critério de cada um. Agora, qualquer ação judicial, ela vai ter como destinatário o juízo da recuperação judicial. O juízo da recuperação judicial, ele vai concentrar todas as ações passadas e futuras a respeito desses créditos não honrados, né? Essas obrigações não honradas por parte da 123 Milhas. Mas deve registrar, vai ao PROCON, registra a queixa, pode... É importante, né, vocês terem esses números, né, esses registros. Sem dúvida. Pode registrar sua reclamação também na site, nossa plataforma, né, o consumidor.gov, né? Então, ela se cercar de todos os cuidados nesse sentido. Porque todos os créditos vão ter que ser individualizados, né? Guardar toda a documentação, né, decorrente da contratação, nota fiscal, troca de e-mails, enfim. Tudo isso, caso haja controvérsia acerca do valor do crédito, né, é importante que o consumidor esteja bem documentado para provar, não, você está me devendo X. Certo. Bom, antes da gente continuar nosso papo, vou fazer um recado aqui para você. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Bom, a Senacom também abriu um processo contra a empresa Urb, né, que o senhor comentou agora há pouco, o antigo hotel urbano, pelo descumprimento dos serviços. A medida foi tomada como forma de proteção aos consumidores? Explica isso para a gente, por favor. Não, sem dúvida. Em relação à Urb, inclusive, nós proibimos, mediante a emissão de uma medida cautelar, a comercialização de novos pacotes similares, né? Porque, exatamente para proteger novos consumidores, né? Proteger de lesões que outros consumidores já sofreram. Então, ela está proibida de comercializar esse pacote. Há um processo administrativo aberto, né? E caso a Urb, até a conclusão do processo, ela não estabeleça um plano de pagamento, de ressarcimento aos seus clientes, né, ela vai ser multada. Para a Senacom, então, ficou claro que a Urb lesou os consumidores? Como a 123 Milhas, né? Se contratou um determinado serviço, e não entregou, um pacote, né? Não entregou, é o descumprimento, né? Venceu o prazo, não entregou no prazo. E tem outras empresas, né, nesse modelo de negócio. Vocês estão preocupados com isso? Sem dúvida, e exatamente por conta dessa preocupação, já na semana passada, ou retrasada, nós notificamos as empresas que praticam o mesmo modelo de negócio, né, para que nos esclareçam. Tem condições de honrar com os contratos? Como é que está a sua saúde financeira? Quantos são os seus clientes? Já é uma maneira, uma tentativa de prevenir, né, e alertar os clientes de possíveis lesões. Aí a gente volta à questão da recomendação ao consumidor, né? O que o consumidor pode fazer para se proteger numa situação dessa, secretário? Para qualquer negócio, porque hoje, o que nós temos hoje em termos de comércio de bens, é esse comércio pela internet, que, aliás, aumentou bastante durante e depois da pandemia. As pessoas enraizaram o hábito, né, de adquirir, de fazer compras pela internet. Isso já existia antes, mas cresceu sobremaneira nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos. O que não deixa, é uma novidade, o direito, né? O direito do consumidor, o Código do Consumidor, ele é de 1990, quando não existia isso. Você, quando queria comprar algum bem, você ia à loja e comprava, né? Certo. Queria comprar um ventilador, queria comprar uma televisão, você ia lá na loja e comprava. Mas a gente tem algumas regras, né, que são
Não. são utilizadas também Que pelo são, meio mas eletrônico. isso mostra também que o Código do Consumidor precisa ser atualizado nesse sentido. Porque as regras são aplicadas, os princípios. É claro, é uma relação comercial. Certo. É um contrato que se faz. Mas com essa peculiaridade, né? Você não tem uma loja física, você não sabe a quem procurar. As regras existentes hoje, por exemplo, quando você compra na internet, a gente sabe que a gente tem direito ao arrependimento, né? Direito do produto chegar, ser devolvido. Em uma semana. Essas regras, elas ainda não são suficientes na visão do senhor? Nós precisamos de uma reforma mesmo. Não são suficientes. E esse setor do turismo, ele tem que ser regulamentado. Ele não é regulamentado. As vendas de pacotes, né? Tem que ser regulamentado, né? Quais são os principais... E quem regulamenta isso é o Ministério do Turismo. Quais são os principais problemas aí que os consumidores estão enfrentando nessa... Não, é isso, é o descumprimento, seja por má fé, seja por todos esses fatores... Uma foto muito bonita, imprevisão, né? Então, para qualquer compra que as pessoas vão fazer, seja com 2, 3, seja com qualquer empresa, é ter cautela, é se informar sobre essa empresa, é não se deixar seduzir, né, por preços convidativos, preços que estão muito abaixo, né, do valor de mercado. Então, uma passagem que normalmente está custando, as passagens estão com preço altíssimo hoje, 3 mil, 4 mil reais, e vem uma empresa e oferece passagem por R$1.000, por R$1.500, espera aí, vamos ver isso aqui, né? Vamos averiguar, né, a capacidade dessa empresa e honrar com o que ela está prometendo. E a grande questão é que essas empresas estavam no mercado já há um bom tempo, né? Fazem uso do marketing extremamente agressivo, né, secretário? Pouco antes da gente começar aqui o programa, eu estava comentando com o senhor que é difícil você entrar no aeroporto e você não via um anúncio das empresas. E muitas pessoas viajaram com essas empresas, né? É verdade, até um determinado momento era um comércio normal, as pessoas viajavam, aproveitavam esses pacotes. E de um tempo para cá, agora, obviamente, faltou previsão, faltou planejamento, né? Faltou capacidade de antever o que poderia acontecer, né? E aconteceu. Bom, por que a 123 Milhas e também o Urb, né, não conseguem mais oferecer pacotes super baratos? É uma questão do mercado mesmo, como a 123 Milhas chegou a alegar, que a gente tinha um hábito de comprar as passagens num valor fora de temporada e o mercado continuou se comportando como se estivesse em alta demanda, ou é um modelo de negócio mesmo? Qual que é a visão de vocês sobre essa questão? Provavelmente são movimentos da economia. Havia sempre a expectativa de quando se comprava passagem com uma certa antecedência, se compraria a um preço menor. Hoje parece que isso não está mais acontecendo, né? A demanda também ficou muito reprimida por conta da pandemia, né, hoje secretário? é uma demanda... A gente percebe que está todo mundo querendo viajar depois da pandemia, né? Eu tenho, por força das minhas atividades, eu tenho viajado por aí, os voos estão sempre lotados, né? Os voos estão... Então, houve uma retomada nesse sentido, apesar do preço das passagens. E essas empresas parece, né, que não se prepararam para isso. Parece que não anteviram que isso poderia acontecer, né, e se provisionarem no sentido de não prejudicar os seus clientes, que é o que está acontecendo agora. Bom, uma situação complexa, né, para o consumidor. A gente espera aí que vocês possam tomar medidas, né? A gente sabe que o processo está ocorrendo na Justiça, mas a gente espera que vocês possam tomar medidas que amenizem aí essa questão do consumidor. Bom, a gente vai fazer uma rápida parada. Na volta do intervalo, a gente vai continuar conversando com o secretário nacional do consumidor aqui no JR Entrevista. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o secretário nacional do consumidor, o Aldir Damos. E a gente vai falar agora, secretário, sobre um projeto relevante aprovado na Câmara dos Deputados,
que aprovou nessa quarta-feira o texto base da proposta que regulamenta o mercado de apostas esportivas e online, até cassinos virtuais. Bom, essa é uma discussão que ainda vai passar pelo Senado, né? Tem que passar também pela análise do Executivo, mas aí a gente está falando de outro setor que provavelmente causa preocupações por vocês, né, da Secretaria Nacional do Consumidor. Como vocês estão acompanhando essa discussão da regulamentação das apostas esportivas? Hoje a gente tem uma situação bem complexa, né? Esses sites estão em pleno funcionamento no país, mas eles estão hospedados fora do país. Você acha que a regulamentação vai diminuir os problemas? É o que se espera e é por isso que se tomou a iniciativa, né, de regulamentar essas apostas online. Elas se tornaram uma febre nacional, né? Essas empresas estão por toda parte, patrocinam eventos, patrocinam times de futebol, enfim, né? E se impuseram, né, no cenário econômico esportivo brasileiro. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é exatamente esse. Por exemplo, nós ficamos de mãos atadas, porque eles não têm representação aqui no Brasil, os provedores não são localizados no Brasil, né? Então, provavelmente, eu ainda não li o teor do projeto que passou agora na Câmara dos Deputados, mas provavelmente vai se exigir dessas empresas que tenham representação aqui no Brasil. Sim, né? É uma das exigências. Eu cheguei a fazer reportagem então, sobre o tema. Isso vai nos permitir, vai permitir aos órgãos de defesa do consumidor, vai permitir à Senacom, que quando eles não cumprirem, né, porque tá havendo calote, né? Diversos desses... A pessoa vai lá, aposta... Vocês chegam a receber reclamações? Recebemos e não podemos fazer nada. Porque hoje não tem... Né? Está totalmente desregulamentado o setor. Né? O cara está lá no México, que nós não temos jurisdição administrativa em território mexicano. Estou usando o México como exemplo, em qualquer outro país. Então, essa regulamentação ela é muito bem-vinda, né? Eu espero que seja logo apreciada no Senado, né? Porque aí sim, né, a partir do momento em que a lei for promulgada, nós teremos a condição, né, de proteger melhor os consumidores de fraudes, né, que são muitas, né, nessa esfera aí de apostas. Tem muitos sites clandestinos também, né? Exatamente. Assim que essa regulamentação sair do papel, a Secretaria vai estar pronta para atuar. Não tem dúvida que isso trata-se de relação de consumo, né? Então, as empresas, né, terão representação aqui no Brasil e isso abre a possibilidade, né, em caso de lesões a consumidores, que nós atuemos. A gente está para encerrar o programa. O consumidor, tendo alguma reclamação, deve fazer o quê? Ir no consumidor.gov. Eu, por exemplo, já registrei queixas lá e fui muito bem atendido. Consumidor.gov, ou se preferir nos seus PROCONs, né, o PROCON da sua cidade, PROCON do seu estado. Não tem problema nenhum se registrar nas duas esferas, no PROCON e na Secretaria, né? O que nós queremos é que o consumidor, que é a parte vulnerável da relação de consumo, seja bem atendido, seja acolhido e tenha a sua pretensão satisfeita. Secretário Nacional do Consumidor, Valdir Damus, muito obrigado pela presença aqui no JR Entrevista. Eu que agradeço, aí um forte abraço a todas e todas. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 19h, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.